Olá pessoal, estamos aqui nessa videoaula para vocês, trazendo ideias, de como calcular o volume de uma figura geométrica espacial, né? Ou seja, trabalhando um pouco também da geometria espacial. Aqueles que estão aqui no canal, vão lá, curtam, ajudam, se inscrevam no canal também, e assim vai estar colaborando bastante para que a gente possa chegar com mais gente esse tipo de conhecimento. Conhecimento esse que é necessário para alguns, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, pessoal, vem comigo. Nós iremos aqui hoje estar tratando volume das principais figuras geométricas espaciais. Ou seja, resumindo, tratando um pouquinho sobre a geometria espacial, certo? Então, nós temos aqui essa primeira figura, que se dá o nome de cubo. O cubo é essa figura aí que tem essas faces quadradas, por isso as medidas todas elas são iguais. Então nós temos aqui a medidas das dimensões, ou seja, altura, largura e comprimento. Comprimento, largura e altura também pode-se falar. Ao calcular isso aqui, como é que se calcula o volume? Então, se dadas essas medidas A e A e A, você vai estar multiplicando essas arestas. Ao fazer a multiplicação das arestas, você vai estar adquirindo, o volume desta figura, certo? Onde o volume dessa figura pode ser expresso da seguinte forma também: A elevado ao cubo. Por quê? Se eu multiplicar esses três A's aqui, vai dar A ao cubo, Lembra lá de multiplicação de potência de uma base? Agora nós temos aqui uma outra figura que também ela é chamada de paralelepípedo, mas pode ser um prisma retangular ou um bloco, Dado também as dimensões delas, que é A, B e C, como é que você vai calcular o volume? O volume é só multiplicar essas medidas também. Você vai estar adquirindo o volume desta figura, certo? Toda e qualquer figura parecida, que tenha esse formato, seja de um paralelepípedo, seja de um prisma retangular, que vem lá essas informações, vocês vão estar estabelecendo o volume mediante essa multiplicação dessas medidas. Aí nós temos aqui também a esfera. A esfera é essa figura, que aqui está animada para vocês. E imediatamente, determinando um ponto aqui, a gente constrói aqui o raio. O raio é a medida que vai estabelecer essa relação aqui para que nós possamos assim estar calculando o volume. Então, o volume desta figura é igual a 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Ao fazer esse cálculo, você vai estar estabelecendo assim a medida do volume dessa figura, certo? Só lembrando a vocês, que o π geralmente ele é estabelecido universalmente 3,14, não se esqueça disso. Então, a gente multiplica 4/3 de π, ou seja, 4 vezes 3,14, e vezes o raio ao cubo, e aí divide tudo isso por 3 e encontra assim o volume, certo? Seguindo aqui, nós temos umas outras figuras também. A primeira figura é o cone, nós chamamos de cone, dá-se o nome de cone. Logo, é um cone esse que tem uma base circular. Toda vez que eu tenho aqui um cone como esse, com a base circular, imediatamente está traçado aqui a uma altura e também o raio desta base circular. Então, para que eu determine aqui o volume, basta eu calcular, o volume é a área da base, ou seja, π vezes o raio ao quadrado, porque trata-se da área dessa base circular, vezes a altura dividido por 3. Automaticamente você vai estar encontrando assim o volume dessa figura.
Não esquecendo que também π 3,14. Temos aqui a pirâmide, porém essa pirâmide ela tem uma base triangular. Como é que se calcula o volume de uma pirâmide? Dada uma altura, você vai estar calculando a área da base. Só atenta aqui por essa questão, quando se tiver uma área da base, se é um triângulo, como é que se calcula a área de um triângulo? A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, você vai estar aplicando essa relação, somente só. Então, isso aqui implica na área da base que nós estamos aqui, a área da base. A área da base, você vai estar fazendo esse cálculo aqui antes, para depois pegar essa área da base e multiplicar pela altura e assim encontra o volume da figura, porque ela tem uma base triangular. Por fim, nós temos aqui o cilindro. O cilindro é uma figura também que nós temos aqui, olha, tem que ter aqui a medida do raio, certo? A medida desse raio, a medida desse raio, e aí, quando eu tiver a medida do raio desse cilindro, automaticamente tem também a altura dele, E para calcular o volume, basta você calcular a área da base. Mas lembrando, o que é a área da base? A área dessa base aqui é o seguinte, você vai estar fazendo a área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. Essa é a relação que vai estar estabelecendo a área da base. Pois bem, galera, chegando até aqui, vocês viram aqui as fórmulas de como calcular o volume de algumas figuras geométricas espaciais. Verificando também essa questão da área da base. Verifique, quando estabelecer a área da base, verifique que base é essa, se ela é triangular, se ela é quadrada, se ela é circular, se ela é... Então, tem toda uma forma específica de estar encontrando essas medidas. Chegamos aqui, então, a alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu coloquei o seguinte: imagine um dia quente de verão, em Serra do Ramalho, você decide se refrescar com um mergulho na Cachoeira da Capivara, um dos pontos turísticos mais famosos da região, certo? A piscina natural da cachoeira tem a forma de um prisma reto com a base quadrada, medindo 5 metros de lado e 4 metros de profundidade. Então, se você tem, primeiro eu vou calcular a área dessa base, que é uma base quadrada, se a base é quadrada, logo você multiplica a área dessa base L vezes L, que tem a mesma medida, logo a área da base é igual a 5 metros vezes 5 metros, vezes 5 metros, onde essa área da base é igual a 25 metros quadrados. Observamos aqui que encontramos 25 metros quadrados. Esses 25 metros quadrados agora você vai determinar o volume. Então, o que é o volume desta figura? O volume desta figura é igual a área da base, essa área da base, vezes a altura, certo? Então, o volume é igual a 25 metros quadrados, 25 metros quadrados, vezes 4, que é a medida da altura, 4 metros. Então, nós temos aqui um volume igual a 100 metros cúbicos, 100 metros cúbicos. Logo, a medida aqui, observe que do volume equivale a 100 metros cúbicos. Se você quisesse converter isso aqui em quantos litros, bastava você multiplicar, sabendo que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros,
multiplica-se por 1.000 que você vai obter aqui a quantidade de litros que tinha nessa piscina aí para se refrescar, certo? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo, temos uma lata colossal de refrigerante para aliviar a sede do povo na terra, ou seja, a lata é gigante. A mesma possui as seguintes medidas: altura 2 metros e o diâmetro equivale a 60 centímetros. Determine o volume dessa lata gigante de refrigerante. Ó, primeira coisa, o diâmetro ali está em centímetros, então a gente tem que converter as unidades medidas na mesma unidade de medida. Porém, eu vou ter que encontrar o raio desta, como é uma lata, né? Ele é algo cilíndrico. Então, se é um cilindro, como é que se calcula o volume de um cilindro? A área, você vai estar multiplicando o volume, né? O volume de um cilindro é a área da base, certo? Vezes a altura. Essa é a relaçãozinha que você vai estar utilizando. Porém, eu não tenho essa área da base, né? Então, eu vou estar calculando essa área da base aqui inicialmente falando. Então, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Essa é a forma que determina a área da base. Porém, ali eu não tenho raio, tenho o diâmetro. O que é o diâmetro? É o raio 2 vezes. Então, para que eu venha encontrar o raio, é necessário que eu faça essa continha aqui inicialmente. Ó. Raio é igual a 60, né, que é o diâmetro, dividido por 2, né, que é igual a 30 centímetros. Transformando centímetro em metro, o que você vai fazer? Você vai dividir isso aqui por 100. Né? Já para converter, um metro tem 100 centímetros, então você vai dividir por 100. Vai dar 0,30. Né? Então, aqui nós temos a nossa medida em metros, né? 0,30 metros. Feita a conversão, uma vez feita a conversão, o que vocês vão fazer? Né? O que vocês vão fazer? Achar essa área da base. Encontrando aqui a área da base é igual a π, né, que é 3,14. 3,14 vezes o valor de π, né, que é 0,30 ao quadrado. Quanto é 0,30 ao quadrado? Né? Basta você multiplicar 0,30 vezes 0,30. Isso é igual a 0,09. Né? Então, a área da base é igual a 3, área da base, 3,14 vezes 0,09. Essa aqui. Multiplicando agora 3,14, né? Vezes 3,14, nós vamos estar encontrando aqui quanto, galera? Nós vamos estar encontrando esse valor aqui, ó, a área da base. A área da base é igual a 2.826. 2.826. Então, feita essa multiplicação aqui. Então, encontramos a área da base. O que você vai encontrar agora? O volume, né? E o que é o volume? Volume, nós já temos lá a formulinha, né? É a área da base, que, ou seja, quem é essa área da base nós temos? Nós temos aqui 0,2826. 2.826. Não se esqueça que isso aqui foi a área, né? Então vai ficar metros quadrados. Então, vezes a altura, que é 2. Fazendo aquelas continhas básicas de multiplicação, vai ficar aqui 0,2 826
vezes 2. Multiplicando, aqui dá 12, né? Aqui dá 5, 2 vezes 2 dá 4, e 1, 5. 2 vezes 8 dá 16. Vai 1, certo? E 2 vezes 2, 4, e 1, 5. 5. 2 vezes 0, 0. Pronto. Quantas casas eu tenho aqui? 4 casas. 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, olha aqui, se eu tenho uma vírgula aqui, logo, nosso volume é igual a 0,5.652 metros cúbicos. Aí, se eu quero saber isso aqui, quanto isso aqui dá em litros, né? Dá 565,2 litros. Se eu quisesse saber quantos litros cabia dentro dessa garrafa gigantesca, caberia dentro dessa garrafa gigantesca 565 litros e 0,2, né? É isso aí. Então, era essa a nossa proposta inicial, viu, galera? Por aí. Então, pessoal, era isso que a gente tinha a tratar sobre geometria espacial, né, calculando o volume de determinados sólidos e deixando essa aula aqui para vocês. Quem chegou até aqui, vai lá no canal também, curte, inscreva-se no canal, que vai estar colaborando para que esse projeto chegue para mais pessoas, né? E possa, assim, estar somando mais conhecimento.